Deus nos deu essa palavra para a igreja, falando sobre a desobediência que traz consequência. Os irmãos sabem que o povo de Deus estava no Egito, sofrendo ali, passando muita luta. E quando eles clamaram ao Senhor, a Bíblia diz, se você voltar aqui no capítulo 3 de Êxodo, você vai ver que a Bíblia diz que Deus desceu. Deus desceu do céu, Deus ouviu o clamor daquele povo, o Senhor desceu e encontrou inclusive com Moisés lá no Monte Horebe. E ali Moisés viu o fogo ardendo ali na sarça, não se consumindo. E o Senhor falou com Moisés ali que ia usá-lo para tirar o povo de lá daquele sofrimento. E os irmãos acompanharam a palavra de Deus, vão ver que Deus fez muito prodígio, fez muitos sinais. Deus mostrou que estava com aquele povo. Às vezes, irmão, Deus mostra que está conosco. Deus mostra através dos atos que Ele faz na nossa vida, através das bênçãos que nós recebemos. E quando a gente recebe, a gente se alegra. Aquele povo que você vê, se alegrou quando Deus estava fazendo aquelas maravilhas lá. Mas, irmãos, a tendência do pecado é fazer com que nós venhamos a nos frustrar, porque, irmãos, nós sabemos que sempre tem problema. Quando Jesus falou no capítulo 16 de João, no versículo de número 31, se me lembro certinho, porque às vezes a mente falha, Jesus falou assim: em mim você tem paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, irmãos, Jesus já falou que nós teríamos aflições. E aquele povo, naquele tempo, eles passaram muita aflição, mas eles só estavam entendendo o propósito de Deus. Fala com alguém que está ao seu lado, meu irmão. Procure entender o propósito de Deus, minha irmã. Procure entender o propósito de Deus na sua vida. Procure entender. Às vezes você está passando por uma luta, mas é o Senhor te provando. E muitas vezes, irmãos, é provação, mas muitas vezes também por causa da desobediência que vem o problema. E nós vimos aqui, irmãos, que eles saíram ali, Deus tirou eles de lá com a mão forte. Mas quando eles começaram a passar o problema, eles já começaram a murmurar. E aqui nós vemos eles murmurando. Quando eles desobedeceram a Deus, irmãos, aquele povo trouxe muito problema. Aí, irmãos, nós vimos que Deus sempre usando Moisés. Moisés era um homem que tinha muita fé. A Bíblia diz que foi um dos homens mais mansos da terra. E Moisés passou por tudo aquilo ali, mas fazia de tudo para que aquele povo chegasse à terra prometida. E aí, irmãos, nós vimos que a desobediência daquele povo trouxe muita consequência daquele povo. Aí, se você caminhar aí na Bíblia, lendo a palavra de Deus, você vai ver, irmãos, que Deus usou Moisés, por exemplo, no capítulo 20 de Êxodo, trazendo os 10 mandamentos para Moisés. E Deus falou assim: olha, se vocês obedecerem meus mandamentos, vocês serão abençoados. Abençoados na cidade, abençoados também no campo. Então, Deus prometeu que abençoaria aquele povo, se aquele povo realmente obedecesse os mandamentos do Senhor. Mas se você olhar aqui no capítulo 20, versículo 15 em diante, aí o Senhor já fala da desobediência, que se eles não obedecessem, aí eles iam ser malditos, iam ser amaldiçoados. Maldito, aí ele já fala: maldito será na cidade e maldito será também no campo. Então, irmão, em nome de Jesus, nós que estamos aqui nessa noite, irmão, pelo amor de Deus, vamos procurar nos obedecer, irmão, obedecer mais. E a Bíblia fala, irmãos, inclusive, naquele capítulo 20 ali, ele fala para os filhos, por exemplo, que precisam obedecer os pais, honrar os pais. Então, dá honra para os pais. E o filho que honra os pais, esse filho, ele é abençoado por Deus. Sabe por quê? Se o filho obedecer, se a filha obedecer o pai e a mãe, eles vão ter vida prolongada na terra. É mandamento de Deus, irmão. E isso o apóstolo Paulo também fala lá, nos Efésios capítulo 6.
A mesma coisa que fala aqui no capítulo 28, fala lá também aos Efésios. Filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor, para que você viva muito tempo sobre a terra. Aleluia. Mas no versículo 4 fala: pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Então já fala para os pais não provocar os filhos a ira. Então, irmãos, se nós fizermos isso, irmãos, obedecer ao nosso Deus, nós vamos saber como criar nossos filhos, nós vamos conseguir realmente, irmãos, aquilo que Deus dá para nós, que é a sabedoria que vem do alto. Deus dá amor para nós, criar nossos filhos. Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, seja obediente. Seja obediente. Seja obediente aos seus pais. Filhos, seja obediente aos seus pais. Seja obediente a Deus. E aqui, irmão, nós podemos ver, por exemplo, lá em Números, no capítulo 14, aqui nós vamos ver a palavra de Deus falando para nós, no capítulo 14 de Números. Aí nós vimos que Israel recusa-se a entrar em Canaã. Eles sempre estavam procurando dificuldade. Eles sempre, Deus estava mostrando que estava com eles, mas sempre eles estavam procurando fazer ao contrário. Ao invés de obedecer ao Senhor, eles desobedeciam. Aí, no capítulo de número 13, versículo 30, então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderemos-nos daquela terra. Então, enquanto aquele povo estava, a maioria deles, desagradando a Deus, tinha duas pessoas ali obedientes. Tinha duas pessoas obedientes ali. Além de Moisés, é claro. Moisés e tinha mais dois, que eram Josué e Caleb. Então, irmão, aí Deus mandou escolher 12 espias para ir lá espiar a terra. Quando eles foram, aí os 10 que voltaram, aqueles 10, eles só pensaram no negativo. Eles só olharam a dificuldade que tinha lá, homens fortes, gigantes que tinha lá. Mas eles não viram ali as belezas de Deus, irmão. Isso acontece com nós. Às vezes a gente só olha ao redor de nós as dificuldades, as dúvidas.